Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tony e eu vou apresentar para vocês o WorkHub Expert. O que é o WorkHub? O WorkHub é um job board, é um agregador de vagas que faz a pesquisa de vagas para os seus assessorados em centenas de sites. Além disso, ele ajuda a controlar, né, todas as informações relevantes a esse profissional. Então, ele é uma espécie de CRM, onde você vai cadastrar o assessorado, vai definir as vagas objetivas e o WorkHub vai então vai fazer a busca dessas vagas em centenas de sites e vai fazer sugestões, né, de vagas de acordo com a necessidade que foi cadastrado para esse assessorado. E além disso, a gente tem recursos de IA, onde a gente pode fazer uma análise de aderência. Então, um dos nossos objetivos é substituir todo tipo de controle manual que você venha a ter. Se você utiliza Excel, Notion, Monday ou Trello, todos esses recursos estão disponíveis aqui dentro, onde você consegue criar, então, um rastreamento de todas as atividades que você faz relacionadas à busca ativa para esse profissional que é o cliente de vocês. Então, eu vou fazer um acesso rápido aqui no sistema e vou selecionar, então, uma assessoria onde temos aqui 10 assessorados cadastrados. Então, aqui como administrador do sistema, então nós temos aqui basicamente o cadastro do assessorado, a principal parte do sistema que é o Matchmaker, onde ele vai trazer as sugestões de vagas, um Kanban para acompanhar, né, as vagas de interesse e a evolução do candidato, né, do cliente, né, ao longo do processo de uma busca de uma nova vaga, um funil para mostrar a evidência quando você é contratado, você vende seu serviço de outplacement e uma empresa contrata, você pode então mostrar as evidências, né, da evolução do processo que você está realizando, e uma busca de vagas, onde são todas as vagas que a plataforma coletou de centenas de sites vão ficar disponíveis aqui. Então, qual é a melhor maneira e a mais produtiva de a gente utilizar o WorkHub? O principal ponto aqui, a gente então cria um assessorado. Então, eu vou me cadastrar aqui, vou colocar um e-mail. Posso ou não informar o LinkedIn, né? Essas informações todas aqui são informações para você lembrar quem é o candidato quando você está assessorando, dizendo deles. Estou dizendo que eu aceito uma proposta CLT ou PJ, né? Estou selecionando aqui a minha própria assessoria, estou colocando, então vou colocar a cidade de residência, status, né? Naturalmente é um colaborador, um cliente que está ativo, e vou definir minhas vagas objetivos. Então eu vou colocar aqui que eu tenho interesse em posições de Head de TI, pressionei Enter, né? Ele cria então uma palavra, diretor de TI e CIO. Então essas são as vagas que o assessorado está procurando. Estou definindo aqui que a senioridade, né, dessa pessoa é de head e diretor e vou salvar. Ele está me alertando aqui que é obrigatório a gente cadastrar o currículo, que é para um passo muito importante que é depois que a gente vai utilizar para fazer a aderência do currículo versus a vaga que a gente está avaliando para o nosso assessorado. Então eu vou inserir o currículo, posso clicar ou arrastar aqui, ou eu vou selecionar na pasta download. E aqui pode ser um doc, pode ser um TXT, pode ser um arquivo que você exportou do LinkedIn e vou fazer o envio. Pronto, com essas informações cadastradas, né, eu posso voltar aqui em dados e eu posso então salvar o assessorado, tá? Então, esse assessorado aqui já está pronto, né, para a gente começar a fazer a busca ativa de vagas, né? Então, eu voltando para minha lista, né, de assessorados, eu tenho aqui um novo assessorado cadastrado. Aqui nós temos alguns ícones, né, para editar o assessorado, o Matchmaker, inativar e criar um acesso para que o próprio assessorado acesse a plataforma. Então, nesse primeiro momento, eu vou abrir o Matchmaker, que é o principal recurso da plataforma. Quando eu clico aqui, eu vou exatamente para o perfil que eu cadastrei. Nesse momento, né, a ferramenta já está populando
sugestões de vagas de acordo com o que eu defini aqui, tá? Então ela está rodando em segundo plano. Até o momento ela fez uma sugestão de 10 vagas, mas são mais de 200 mil vagas ativas que a ferramenta vai estar procurando. Essa base de dados ela está na plataforma, tá? Ele faz buscas 3 vezes ao dia em centenas de portais, os principais portais do mercado, inclusive um diferencial da nossa ferramenta é que você pode solicitar o cadastro de consultorias locais, boutiques, para você fazer a inclusão. Então a gente não está baseado basicamente só na Gup, na Michael Page ou no LinkedIn e Indeed. Então você tem aqui centenas de outros portais que você pode cadastrar. Bom, aqui eu tenho então o Emanuel selecionado. Aqui nós temos aqui ao lado 11 outros clientes que eu posso visualizar. Então rapidamente eu clico e verifico os outros assessorados que eu já tenho cadastrado na minha base. Também existe um filtro rápido, clicando aqui em cima, onde eu posso vir selecionar qualquer assessorado que eu tenho cadastrado. Então eu tenho um outro perfil aqui cadastrado que já está populado com vagas, né? Vocês podem ver que as vagas que a gente definiu estão aqui, né, em outra cor. Eu posso voltar naquele assessorado que está sendo populado, né, de posições. E esse botão aqui, Sugestões por IA, vai ajudar a trazer outras variações de vagas que são utilizadas aí no mercado. Então eu cliquei nele e ele vai submeter isso para uma IA generativa e está trazendo outras sugestões que, dependendo do portal que publicou, pode ajudar ou não, a trazer mais resultado aqui na busca. Então eu estou selecionando o CIO, estou colocando, né, o termo por completo aqui, Chief Information Officer, diretor de tecnologia, head de TI, head of IT. Se o profissional, né, ele tiver skills técnicas também, né, para desenvolvimento, eu posso vir a selecionar CTO, gerente de TI e assim por diante. Então eu estou adicionando outras palavras-chave que serão utilizadas para essa busca e isso vai fazer com que traga uma aderência com relação ao título da vaga. Então eu tenho aqui Head de TI, que deu um score baseado no título de 100%. Eu tenho uma outra vaga aqui, né, que ainda não estava cadastrada como Head de TI e Inovação, ele está dando um score de 70%, né, de aderência baseado no título, tá, e não no conteúdo da vaga. Então, aqui eu posso clicar na posição, ler o conteúdo, eu posso dizer, poxa, faz sentido essa posição para mim, eu posso então salvar essa vaga como favorita. O que muda? Ele acrescenta uma tag aqui de outra cor e eu posso também favoritar a partir dessa tela principal aqui também. A partir do momento que eu salvei essas vagas, então eu posso encontrar todas elas já pré-filtradas por aqui. Da mesma maneira, eu também posso dizer que essa posição não faz sentido, eu não quero que ela apareça mais. Na minha lista eu posso então ignorar e eu tenho aqui então uma outra lista de posições que eu não quero, que não tem aderência, né, para o meu papel, para a minha necessidade. Então, dessa forma, né, a gente tem a opção também de copiar individualmente o link de cada uma dessas vagas e enviar elas para o nosso assessorado. Eu posso salvar um arquivo CSV, né, ele criou um arquivo. Se você cadastrar o telefone, né, que não foi o caso que eu não cadastrei, você pode fazer um envio direto via WhatsApp. Se seu browser estiver configurado para abrir o WhatsApp, ele vai abrir o WhatsApp e deixar a mensagem pronta. E você também pode utilizar esse recurso de copiar. Ele copia as 3 vagas que estão disponíveis aqui. Eu vou abrir e você pode colar isso num bloco de notas, né, essas informações para o seu cliente, né? Ou então gerar um doc ou mesmo enviar diretamente no WhatsApp do seu cliente, tá? Nesse momento aqui a gente tem 9 sugestões, eu posso mandar ele atualizar aqui a busca, né? Vocês podem ver que o controle está, né, em movimento e isso vai fazer com que continue a busca. Então, simplesmente eu forcei
a geração de vagas. Olha, trouxe outras 16 vagas e vai continuar em segundo plano fazendo essa busca, né, outra com essa paginação. Nós temos aqui uma nuvem de palavras, são as principais palavras que mais aparecem nessas 17 oportunidades até o momento que foram sugeridas. Você pode criar uma tabela, ter uma visão de tabela e copiar essa informação para um bloco de notas ou para o Word para fazer uma melhoria no perfil do cliente, seja no currículo ou para o próprio LinkedIn. As informações que a gente cadastrou sobre o cliente, né? Então, informações, né? Como eu disse, né? Ele é um pequeno CRM, então eu quero lembrar quem que é o Emanuel, né? Qual é a localização dele, né? Tipo de contrato que ele aceita, a pretensão salarial. Então, tudo isso eu posso cadastrar, basta eu vir aqui no ícone para editar o assessorado, e o que eu definir nesta tela vai ficar lá disponível como um resumo para facilitar a visualização, né, do seu time, né, de consultoria, e essas informações ficam disponíveis aqui também. Temos uma aba aqui de recomendações, tá? Muitas vezes, né, a gente tem empresas, objetivos que o nosso assessorado está buscando. Então, digamos que ele queira trabalhar na VEG, tá? Eu posso adicionar essa empresa, ele quer trabalhar no Google, e eu tenho, então, essas informações de contato. E a partir do momento que algum consultor conseguiu recomendar essa pessoa para algum contato que ele tenha na rede, você pode vir aqui dentro e registrar um contato, informar que ele falou com a Fernanda, né? Informar qual foi o consultor, telefone, link e botar um status desse contato. Ó. Houve contato realizado pelo LinkedIn. Pronto, temos uma anotação aqui nesse perfil, tá? Referente a esse contato, a essa recomendação que o consultor fez deste assessorado que nós temos aqui na tela. Temos uma área também de anotações, né? Você pode realizar anotações ao longo de vários lugares do sistema. Então, eu posso vir nessa posição aqui e colocar um comentário sobre essa vaga. Essa anotação vai ficar disponível e todas as outras ficarão disponíveis nessa área aqui como um resumo. Eu posso ir numa outra posição, salvei ela como favorito e informar dizendo assim, ó, eu fiz contato com o Headhunter, falei com o José, ok. Mais uma anotação que foi feito diretamente na posição, né, em questão. E essas anotações todas vão ficar resumidas neste local aqui. Muitas vezes, né, como a busca ela não é 100% exata, a gente vai ter, dependendo do cargo, ele vai trazer vagas que não estão aderentes à busca que a gente está fazendo. Então, digamos que eu tenho aqui que Data Center Technology Manager ela não faz parte, né, do perfil que eu estou buscando para esse profissional. Tá? Lembrando, né, que essa aderência ela é baseada no título, tá? E não na aderência do conteúdo da vaga com o currículo. Então, eu posso reduzir essa sugestão de vagas mudando aqui o score. Então, hoje a gente lista a ferramenta busca, o score, de todo mundo que tenha acima de 70%. Por isso, a gente tem aqui, então, né, vagas que não devem, tipo aqui, account manager, né, um gerente de conta. Gerente de conta não é o papel, não é o que esse profissional executa. Então, como que eu posso fazer para isso sair da minha tela ou não ser sugerido? Então, lembrando, a gente tem a opção de ignorar essa oportunidade, que ela vem para esta aba. E a opção mais recomendada para esse cenário aqui é a gente fazer um ajuste no score. Então, nesse cenário aqui, eu vou ajustar ele para 80%, vou salvar e vou mandar regerar essas sugestões de vaga novamente. Então, eu vou mandar fazer esse build completo. Eu vou confirmar dizendo que todas as sugestões existentes serão excluídas e ele vai regerar novamente
essa sugestão, tá? Então tem uma mensagem avisando que o grid vai ser atualizado automaticamente quando essa execução concluir. Então, essas vagas aqui elas vão ser resumidas. Enquanto esse processo aqui está acontecendo, eu vou demonstrar mais alguns outros filtros que nós temos aqui na tela. Então, eu vou selecionar aqui outro profissional, né? E vocês podem ver que existem aqui um número muito maior de sugestões. E nós temos duas abas aqui adicionais que a gente não estava vendo no perfil anterior. Então, nós temos sugestões e demais vagas. Este botão aqui indica que já existe uma pré-filtragem de região. Então, quando eu edito o cadastro do assessorado, eu posso vir aqui em regiões, né, estados e cidades, e aplicar um filtro. Então, quando eu removo o filtro e salvo, a tela vai se atualizar e todas as sugestões vão ser exibidas em uma única aba. Tá? Então, ele está aqui reprocessando. Vocês vão perceber que as sugestões, ó, ficaram todas numa única aba. E o volume de vagas, 499 vagas, né, cria uma quantidade um pouco complexa de acompanhar. Então, além dos filtros disponíveis aqui diretamente na tela, filtros de estado, filtros de região, ou até modalidade de trabalho e período de publicação. Então, quando eu digo eu quero vagas disponíveis até 7 dias de publicação, então por isso existe essa tag verde aqui mostrando o período em verde, e quando eu tenho vagas que ultrapassam esse período, elas vão mudando de cor, né, até elas ficarem amarela, e vermelho significa que é uma vaga já bastante antiga. Então, acima de 30 dias eu já vi, ó, essa vaga já foi publicada faz um tempo, então a possibilidade dessa vaga estar fechada, né, ou já está com o processo evoluído é muito provável. Então, isso é um indicador, né, de posições do tempo que essa vaga foi publicada. Então, esses são filtros dinâmicos que nós temos disponíveis na tela. Se eu quero fazer com que sejam filtros pré-definidos de acordo com a região, eu posso vir aqui dizendo, eu quero que esse candidato que tem interesses em vagas no Sudeste. Eu vou salvar e ele vai fazer uma separação, né? Ele vai atualizar aqui a tela. Eu vou trocar de usuário, de assessorado e voltar. Aqui eu posso acrescentar, eu esqueci de salvar, então vamos colocar aqui região Sudeste, adicionar, salvar. Pronto. Então ele separou as sugestões que são relacionadas ao Sudeste e as demais vagas, elas não são excluídas, elas ficam nessa outra aba aqui também. Muitas vezes a vaga ela não deixa claro qual é a cidade que ela foi publicada e por isso a gente não consegue chegar então na região. Então muitas vezes você vai ter uma posição aqui onde vai estar local não informado. Então por isso a gente deixa todas as posições disponíveis para que vocês possam então fazer essa avaliação. Então esse é um filtro que fica pré-definido aqui na plataforma. Vamos dar uma olhada aqui no nosso assessorado para ver como é que está o processo de sugestão. Vejam só, ele já executou já há alguns minutos aqui, sugeriu então 65 sugestões até esse momento para essas posições aqui que estão disponíveis aqui no mercado, tá? Então eu posso então aqui também ativar um filtro, vou colocar um filtro aqui de região, região sul, vou adicionar e vou salvar então esse filtro, e aqui ele passa então a mudar o cabeçalho, né, mostrando sugestões, 10 sugestões para o sul, e as demais oportunidades estão aqui. As posições que eu defini aqui como favoritas, né, eu posso então, no cadastro do assessorado, a gente cadastrou, né, o currículo dele, né, nós podemos visualizar aqui que ele está num formato de texto, né, preparado já para a IA poder fazer análise de aderência. Então eu vou pegar esta posição e vou solicitar para fazer uma análise de aderência. Então fazer uma IA generativa. Nós vamos fazer a comparação deste texto
com o currículo que já está aqui cadastrado. Então, você clica nesse botão e ele vai, então, fazer uma análise e vai trazer sugestões de melhorias que podem ser utilizadas nesse currículo. Ou seja, para cada uma dessas vagas, a gente poderia criar, então, uma melhoria antes de submeter esta vaga para os candidatos. Então, ele está sugerindo aqui que esse candidato aqui tem uma boa aderência para esta posição de head de TI, né? Tem uma aderência de 85%. Está mostrando as palavras que foram identificadas e palavras que são ausentes. No resumo, ele também sugere melhorias e mostra um motivo. E assim, com cada experiência, ele vai fazer esse mesmo trabalho de sugestões que você pode ou não acatar. Aqui a ferramenta ela não vai modificar o currículo, tá? Ele está fazendo sugestões. Eu preciso entender se o candidato de fato tem a experiência em TOTUS Proteus, nesse caso, tá? Se ele tem experiência na área de cibersegurança. Então, você pode salvar essas sugestões, ele gera aqui um arquivo texto, trazendo uma análise, trazendo aqui essa análise de aderência, que você pode utilizar para fazer essa modificação, tá? Uma vez que esse perfil foi atualizado, esse currículo foi atualizado lá na edição do assessorado, você pode mandar ele reavaliar. Então, todo mundo que foi reavaliado, ele deixa aqui do lado, agora sim, um score de aderência, né, uma avaliação nessa posição, e eu posso fazer isso individualmente para cada uma das vagas. Tá? Por que a gente não executa isso aqui de forma automática para todas as vagas? Porque muitas vezes a gente encontra vagas que têm uma descrição muito breve, muito pobre, que não faz sentido eu fazer gastar crédito, tokens, né, de IA para poder fazer esse comparativo. Então você faz uma pré-seleção e com isso você vai definindo, ó, aqui deu uma aderência boa, tá? E essas informações vão ficar salvas aqui do lado, e quando eu clicar novamente nela, né, posso visualizar a aderência, ela já está calculada, então ela fica salva para uma consulta futura. Então isso aqui é o coração da ferramenta, tá? Em toda a busca, né, a avaliação acontece aqui no Matchmaker. Quando eu quero fazer um acompanhamento, né, da evolução do candidato, né, nós salvamos algumas vagas aqui no Matchmaker. Essas vagas que foram salvas, elas alimentam a primeira coluna, o primeiro status do nosso Kanban. Então, a gente tem aqui, né, um atalho para o Kanban, como eu posso olhar aqui o Kanban de dezenas assessorados. Então, eu quero saber como é que está o Kanban dessa pessoa aqui. Eu clico nela, trouxe já na primeira coluna interesse, mostra então as vagas que essas pessoas foram selecionadas. Eu posso então começar a fazer a movimentação dizendo assim, ó, ele já se aplicou em 3 posições, uma ele está em entrevista e não tenho rejeitado ainda, não tenho uma oferta. Então, nós temos aqui como ver essa visão num formato de funil, dizendo que no total de 5 posições a gente evoluiu 4 para a próxima etapa e uma a gente está em fase de entrevista. Também existe um recurso de você exportar para o Excel, então todas as funções aqui você consegue selecionar um período de tempo, né? No caso, você precisa prestar conta, né, para uma empresa ou para o próprio assessorado. E aqui também nós temos a opção de adicionar as recomendações. Então, a mesma coisa que a gente encontrou lá no cadastro do assessorado, a gente pode fazer por aqui também, tá? E temos também um outro botão aqui que é adicionar uma oportunidade, né? Se a consultora encontrou uma oportunidade no Instagram, você pode vir aqui cadastrar essa oportunidade, ó, gerente de TI. Vou dizer que essa oportunidade veio do Instagram, né? E posso pôr aqui essa observação no cargo, tá? Ele muda, né? Aqui a gente tem, né, a gente está dizendo que a origem desta vaga foi no Indeed, aqui Yellow, né? E nessa vaga aqui foi feito de forma manual, tá? E posso dizer que ele está aqui já em fase de entrevista. Então, todas as vagas que vieram de uma fonte externa, você pode ter esse controle completo aqui.
O consultor, né, a gente veio através do perfil aqui do Emanuel, esse consultor aqui tem 11 pessoas na carteira dele. Então eu posso acompanhar os demais usando esse atalho aqui ao lado, da mesma forma que eu posso vir selecionar um outro profissional e também voltar para o Kanban dessa pessoa. Tá? Então, tudo que eu colocar como favorito, ele será adicionado no Kanban e a gente pode então fazer todo esse tipo de controle. Bom, essa é a principal forma e a mais produtiva de se utilizar aqui então o Workhub. A outra maneira é você utilizar o recurso de oportunidade, são as vagas que a ferramenta cadastrou, que ela buscou de centenas de sites. Então nós temos aqui uma área onde eu tenho aqui portais, e eu tenho a lista dos portais que a gente está consultando no momento. Então, a gente tem 235 portais que a gente busca posições 3 vezes ao dia, que alimentam, então, esta base aqui de oportunidades. Então, eu posso vir aqui, procurar uma vaga de gerente de TI, que era o caso do Emanuel. Eu posso visualizar a posição, né? Poxa, isso aqui faz sentido para o meu assessorado, então eu posso clicar no botão salvar e marcar a pessoa com quem eu quero adicionar. Então essa vaga vai ser adicionada como favorita para a pessoa, né? E ela também vai ser salva lá na área de interesse, na primeira coluna do Kanban. Então eu posso fazer isso com qualquer assessorado. Então isso também é uma forma de você fazer a pesquisa. Então, você tem aqui todas as vagas disponíveis, né, com filtro de modalidade, cidade, estado, tipo de contrato, recência, né, da vaga e também, né, as fontes que são aquelas 235 fontes que nós temos. Eu posso vir aqui e procurar diretamente do portal, tá? Eu posso vir aqui, então, fazer essa busca nas vagas específicas desse portal aqui. Tá? Então, vocês podem ver que eu estou consultando vagas de ATS, né, de plataformas, e ao mesmo tempo eu estou buscando vagas de empresas que os profissionais já nos solicitaram para cadastrar. Então, outras consultorias disseram, eu tenho pessoas que têm interesse nessas empresas, eu gostaria de monitorar essas vagas. Então, dessa forma, a gente cadastra esses portais aqui dentro. Vou pegar um outro aqui de tecnologia, a contabilizei. Então, vocês podem ver que ele vai trazendo aqui centenas de vagas, né? Posso fazer todas as vagas disponíveis, né, que estão ativas, né, dentro do portal. E isso será sugerido lá no Matchmaker para cada um dos assessorados, né? Lembrando que eu posso clicar na vaga e escolher para qual dos assessorados que a gente quer fazer, salvar, associar essa vaga com o assessorado. Então, voltando para o Matchmaker, né, nós temos aqui, né, as vagas que estão salvas. Se eu tiver um outro assessorado que tem um perfil semelhante, eu estou, né, olhando o Tony, essa vaga que faz sentido para o Emanuel, eu posso clicar aqui e a partir daqui eu encaminhar essa vaga para outra pessoa que está aqui na minha lista de assessorados. Pronto, a oportunidade foi encaminhada para ele, salvou, né, como favorito e também definiu, né, como parte do Kanban. Então, eu tenho diretor de TI, CIO entre parênteses, venho aqui e vou procurar, né, nas vagas salvas, eu vou encontrar aqui aquela posição que veio através de uma outra busca de um outro profissional. Então, basicamente aqui o Matchmaker é, então, a principal área de atuação do consultor, né? E temos aqui dezenas de outros acessos que podem ser utilizados para fazer o acompanhamento.